Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui então para o nosso segundo dia do nosso estudo bíblico, né? Do nosso diário espiritual. Você já fez o de ontem, né? Fez o seu primeiro dia da primeira carta de São João. Ontem nós fizemos a primeira carta de São João, capítulos 1 e 2, né? Então, nós pretendemos aí continuar firmes no nosso propósito, né? Então, hoje nós vamos para a primeira carta de São João, capítulos 3, 4 e 5. A gente vai terminar essa primeira carta de São João, tá bom? Então, olha só, vai até o capítulo 5, a gente vai então terminar aí 3, 4 e 5, pode ser? Então, vamos lá. Pega seu caderno, vamos pegar o nosso caderninho aí, a nossa caneta, vamos pegar aí a nossa Bíblia. Se você quiser, gente, usar outras traduções bíblicas, aqui eu tô com a mesma tradução, mas às vezes eu pego assim mais traduções. Então, se tiver outras traduções bíblicas, quiser ler em mais de uma tradução, isso aumenta a nossa compreensão também, né? Sempre ler, eu não tenho uma Bíblia de estudo, mas lá no rodapé da nossa Bíblia, né, sempre tem explicações, sempre traz explicações, e é muito importante a gente ler o rodapé. É muito importante a gente ler as explicações, né, daquela passagem bíblica, tá bom? Então nós vamos para a primeira carta de São João, lembrando aqui, relembrando, para quem começou a fazer com a gente ontem, que a gente utiliza o nosso caderno. Lá no alto do caderno a gente coloca a data e a gente coloca o texto bíblico, o trecho que a gente vai ler naquele dia. Então a gente vai colocar aqui 2 de dezembro de 2020, 1 João 3, do capítulo 3 ao capítulo 5, né? Mudança de capítulo, coloca como que um travessão, um traço maior aí. 2 pontos e a gente vai começar a fazer o nosso diário, né? Eu não vou ler os 3 capítulos, porque ficaria muito extenso. Mas vamos ler o capítulo 3 juntos? Vamos rezar, né? Pedindo o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos conduzir às fontes da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu possas encher a nossa mente, o nosso coração da tua presença, nós possamos ter entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente alimentados por essa palavra. Amém. Vamos lá então. 1 João, capítulo 3. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança torna-se puro como ele é puro. Vou dar uma paradinha aqui, gente. Se você quiser ir rezando com a palavra de Deus também, e ir parando, porque essa primeira carta de São João, por exemplo, é uma grande riqueza, né? Então, dá vontade de a gente ir parando, né? Vai parando, se você vai sentindo ali que Deus está falando ao seu coração, você deseja parar, para ali, não precisa nem esperar ler tudo para já ir parando, já ir ali orando com a palavra de Deus, não. Porque é muita maravilha, não é? É maravilhoso. Vamos lá então. A gente não vai fazer isso agora porque o vídeo ficaria extenso demais.
Pois então, em casa, né, depois do vídeo, você faça isso. Vai fazer o seu diário espiritual, faça isso, né? Do jeito que o Espírito Santo te inspirar. Todo aquele que peca, transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabemos que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo o que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, que é o Espírito Santo, né? E não pode pecar porque nasceu de Deus. É nisso que conheceis, que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os do demônio. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão justas. Não vos admireis, irmãos, que o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu a vida por nós. Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas se fechar o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisto é que conheceremos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus, caso a nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. Quem observa os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que conheceremos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, então você vai continuar. Nós lemos juntos aqui o capítulo 3. Continue, leia o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, para que você consiga então já terminar a primeira carta de São João. Olha só que maravilha, você vai ter lido o seu primeiro, você que nunca tinha feito um estudo bíblico, vai ter lido o primeiro livro do início do seu estudo bíblico, né? Olha que maravilha. A primeira carta de São João. Termine a primeira carta de São João hoje. Ah, mas eu não vou conseguir hoje só um capítulo 2. Você termina ou mais tarde, ou você termina amanhã, né? Mas se você conseguir ler os 3, se você conseguir parar para ler esses 3, é rapidinho, vale a pena. Amém? Então vamos lá. Encontrando aqui promessas, ordens e princípios eternos, eu vou dizer aqui aqueles que eu encontrei. Pode ser que você encontre outros, né? Eu encontrei uma promessa aqui no versículo 2 do capítulo 3. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. Essa primeira parte é um princípio eterno. Mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Porque quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Eu encontrei nisso também uma promessa. Nós seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. São duas promessas aí. Primeira promessa, seremos semelhantes a Deus. Que maravilha. Segunda promessa, nós veremos a Deus como Ele é. Meu Deus, que promessa maravilhosa.
Que promessas maravilhosas, tudo que nós queremos na vida, né? Vamos lá no versículo 22. Diz assim, do capítulo 3. Tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele. Olha se não é uma promessa. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Olha uma ordem no versículo 23 aí, do capítulo 3. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Uma ordem, né? Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Claramente é uma ordem, né? Olha só, vamos procurar princípio eterno nessa passagem? O mundo não nos conhece. Lá no capítulo 1, final do capítulo 1. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Né? Eu encontrei nisso um princípio eterno. Todo aquele que peca, no versículo 4, transgride a lei. Porque pecado é transgressão da lei. Uma lei do reino de Deus. É assim que acontece no reino de Deus. Lá na segunda parte do versículo 10 diz assim: todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Né? Lá no versículo 15 também, no final do versículo 14 e versículo 15, eu também encontrei o princípio eterno. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. É assim que funciona. É um princípio eterno. É assim que funciona no reino de Deus. É desse jeito, né, que acontece. Lá no versículo 20 diz: pois Deus é maior que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Também identifiquei aí um princípio eterno, no 24 também. Vamos lá, no capítulo 4, no versículo 1 do capítulo 4 eu encontrei uma ordem. Também encontrei uma ordem lá no versículo 11. Encontrei promessa, vamos ver se eu encontrei promessa, sim. No versículo 12 eu encontrei uma promessa. Princípio eterno, eu encontrei muito princípio eterno nessa primeira carta de São João. Lá no versículo 2, no meio do versículo 2 ali eu encontrei princípio eterno. Lá no versículo 6 do capítulo 4, no versículo 9, no versículo 10, em quase todos, 13, no versículo 15, no 16, no 18, no 20, né? No capítulo 5 eu encontrei princípio eterno. No versículo 1, ordem, no versículo 3, ainda princípio eterno no versículo 7, no versículo 11, versículo 13, uma promessa no 14, um princípio eterno no 15, encontrei uma ordem e uma promessa lá no 16, no 17 princípio eterno, lá na conclusão no versículo 18 eu encontrei um princípio eterno, também encontrei uma promessa e um princípio eterno aí no versículo 20. Você vai encontrar as suas promessas aí. Você vai encontrar, identificar aí as promessas, talvez sejam outras ou talvez sejam as mesmas, algumas que eu encontrei, as ordens do princípio eternos. Você vai fazer as suas anotações, qual que é a mensagem de Deus para mim hoje, como aplicar isso na minha vida, né? E a gente vai seguindo então fazendo o nosso estudo da Bíblia, entendendo que Deus está falando conosco, né? Com cada um de nós. Então, lá na primeira carta de São João, acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Algo que traz aqui, eu vou acompanhar com vocês aqui da primeira carta de São João, na Bíblia da Ave Maria, que é uma edição de estudos, né? Falando da doutrina dessa primeira carta, diz assim, que os temas doutrinários da primeira João Deus é luz. A gente viu que no início da carta de São João fala muito sobre isso, que Deus é luz, fala que Deus é amor, o tempo inteiro fala que Deus é amor. Os fiéis devem caminhar na luz, pois a santidade de Deus é uma norma de vida. Devem permanecer no amor. A gente vê que a carta de São João vai insistindo nisso, que nós permaneçamos no amor, observando os mandamentos, amando os irmãos. Também a doutrina dessa carta fala do dado essencial do cristianismo, que é a vinda do Filho Jesus. Então fala muito, nos remete muito à vinda, quando o Senhor vier, quando o Senhor se manifestar. Fala dessa vinda do Filho de Deus, da importância do Espírito Santo. Fala também da fé, dessa fé autêntica,
que precisa ser a fé no Filho de Deus, né? E ali São João já estava se levantando contra o gnosticismo, né? Mas no nosso tempo isso é muito atual, né? A nossa fé, em que consiste a fé? Autêntica, verdadeira, crer no Filho de Deus, né? Crer em Jesus Cristo, sobre isso que a carta vem falar. A koinonia, a fé, determina o vínculo e a comunhão entre os fiéis, então fala muito de comunhão, nós temos comunhão entre nós e temos comunhão com o Pai, temos comunhão com Deus, fala muito disso. A vida cristã, fala sobre a vida cristã, diz que ela é um nascimento para a vida de Deus. Então o que é a vida cristã? Um nascimento para a vida de Deus. Acolhe a tradição apostólica, como nós vimos ontem, né? No nosso estudo de ontem a gente falou dessa tradição apostólica que São João vai trazer, se opõe ao erro e exige o discernimento dos espíritos para que nós reconheçamos qual é o espírito de Deus, qual é o espírito do mundo, fala do anticristo, fala do amor aos irmãos nessa vida cristã, que resiste ao mundo, também aos desejos da carne, a dos olhos e a avidez das riquezas, né? A gente vê isso. Confessa também o pecado, confia no Salvador, tem certeza da vitória